Bem-vindos a Mindal e Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Hoje temos como convidada a Leia Caniço, que é nutricionista, dedica-se sobretudo ao estudo da medicina natural. Obrigada antes de mais, Leia, por estares connosco e aceitares o nosso convite. A Leia, conta-nos então, por favor, quais são os 5 principais alimentos que nos inflamam e adoecem? É assim, em primeiro lugar, os alimentos que me surgem são os seguintes. Primeiro que tudo, é claramente o açúcar. Porque é um alimento extremamente refinado e depois vai ter um impacto muito imediato em termos de alteração da nossa flora intestinal, vai acidificar muito o nosso organismo e claramente tem assim um efeito muito direto que realmente origina esta inflamação. Depois... Olha, antes de passarmos ao seguinte alimento, o açúcar, há vários tipos, inclusive há um bastante negro. Qual é o tipo de açúcar que tu mais recomendarias? Pronto, eu quando estou a falar em açúcar, eu estou a lembrar-me do refinado, sem dúvida, que não é só aquele que se adiciona na comida diariamente, porque esse cada vez mais as pessoas têm uma noção de que já não vão acrescentar açúcar refinado em lado nenhum. Já começam a haver algumas pessoas com essa consciência. No entanto, há açúcar escondido em muitos alimentos processados, às vezes com nomes diferentes, não é? Mas de diferente tem só o nome, porque são exatamente açúcares para o nosso organismo. É exatamente igual para o organismo o efeito do açúcar. Quando falamos de um açúcar mascavado, ou seja, de um açúcar que não foi refinado, ele acaba por ter um poder adoçante bastante grande, tem alguns efeitos semelhantes ao açúcar refinado, no entanto não tem um impacto tão negativo porque acaba por vir num contexto com outras substâncias que amenizam um pouco o efeito direto de uma sacarose pura, ou seja, do açúcar refinado. Eventualmente o açúcar puro seria uma boa alternativa? Sim, em algumas situações sim. Ou, por exemplo, um mel, não é? Em que não foi dado açúcar às abelhas, porque isso cada vez mais também estamos a perceber que isso acontece, ou um mel que não foi submetido a temperaturas muito altas e, portanto, ainda mantém algumas enzimas de forma a tornar-se um alimento vivo, não é? Com um índice glicémico bastante mais baixo do que se fosse refinado. Enfim, o açúcar natural das frutas é claramente diferente, não podemos comparar. Eu, quando me refiro a assim, um dos alimentos que mais nos inflamam diretamente e adoecem, é o açúcar refinado, sem dúvida. Seja ele aquele que nós adicionamos em determinadas refeições, seja aquele que está integrado, não é, no processo de alguns alimentos que se compram embalados, por exemplo. Perfeito. Quais seriam então os seguintes ou os mais alimentos que... Logo a seguir, o que mais associado e até mais semelhante são as farinhas mais refinadas, sobretudo as de trigo, não é? Primeiro porque este cereal em particular, o trigo, já acabou por é um cereal que está muito afastado da sua própria natureza. Foi modificado, muito modificado ao longo dos últimos anos e por isso tem uma constituição, sobretudo em termos de proteínas, muito diferente da original.
o que inevitavelmente vai provocar em nós como se fosse um corpo estranho que o nosso intestino recebe e que invariavelmente vamos ter consequências sobre isso, ou seja, o nosso intestino vai reagir como se fosse um corpo estranho e vai produzir algumas substâncias inflamatórias para reagir contra este antigénio, no fundo. E depois, o facto de ser refinado é a mesma história do açúcar. A absorção vai ser muito rápida, vai acidificar mais o nosso organismo, vai provocar uma maior demanda da produção de insulina pelo nosso pâncreas para evitar que a subida no sangue, quer do açúcar, quer das farinhas refinadas, seja demasiado drástica. E nós sabemos que quando há oscilações muito grandes de glicémia, ou seja, de níveis de açúcar no sangue, estas situações exigem muito ao nosso organismo, muito magnésio, muitas vitaminas do complexo B, que acabam por causar um desgaste muito grande para o nosso organismo, na metabolização destas substâncias. Em terceiro lugar, os lácteos, mais uma vez, sobretudo os lácteos dos dias de hoje, não é? Que foram extremamente alterados nas últimas décadas e sobretudo os lácteos de vaca, não é? Seja o leite, o queijo ou mesmo o iogurte. Também pela mesma questão que referi sobre o trigo, porque ao nível das proteínas, sobretudo, foram muito alteradas, muito afastadas da sua origem. Industrializados, quase. Sim, sim. No seu processamento. Há, por exemplo, um alimento que eu conheço da medicina ayurvédica, que eles recomendam muito, que é um género de iogurte para nós, que poderia ser considerado um lácteo, porque vem derivado do leite. No entanto, eles consideram um ótimo alimento, mas lá está, terá que ser nessas condições naturais que tu referes. A questão é mesmo essa, não é? Qual é a fonte do alimento? Às vezes, o alimento em si, se não foi muito processado, se não foi muito alterado pela indústria, se for proveniente de um animal que seja respeitado e que tenha uma alimentação à base de pasto, é completamente diferente de um alimento que resulta de uma produção intensiva, em que inevitavelmente há hormonas associadas e, enfim, antibióticos e uma alimentação completamente com fins de produção em grande quantidade, mas depois no produto final vai ter aqui um impacto muito negativo para a nossa saúde. Eu acredito verdadeiramente, Leia, que o que acabas de dizer é muito importante e é uma mensagem que poderemos e temos o dever de passar à sociedade, não é? Que, no fundo, não são os alimentos que fazem mal, mas sim esta transformação que as indústrias e as fábricas operam. É exatamente isso. Temos de voltar realmente aos tempos das nossas avós, porque hoje em dia, com a falta de tempo que temos, com a oferta que é cada vez mais industrializada e mais acessível, facilmente acabamos por fazer escolhas que realmente nos adoecem, claramente. Perfeito, Leia. Que mais alimentos, então, podemos considerar? Eu acho que um dos
talvez dos mais importantes também, que nos inflamam e nos adoecem, é a carne em geral. E ainda mais as carnes vermelhas, mas bem, neste momento acho que é todos os produtos de origem animal, sobretudo a carne. Exatamente por causa do que acabei de explicar relativamente ao leite, não é? Porque não é só, não é, um conjunto de proteínas, não é? E conjunto de minerais que nós temos. Há ali também, num pedaço de carne, uma quantidade muito grande de hormonas e de um tipo de gordura que resulta de uma alimentação dos animais completamente nefasta para o nosso organismo. Enfim, é a mesma quantidade de toxinas, a quantidade enorme de toxinas que nós podemos verificar nestes alimentos. Temos mais um. Mais um. Que são as gorduras más, atenção. Mas quais é que são? É verdade que nós não se deve dizer, não é, alimentos maus, alimentos bons, mas há claramente alimentos que não têm interesse absolutamente nenhum, porque não têm nutrientes. Eles têm sim calorias, mas são calorias vazias de nutrientes. São calorias que só servem exatamente para isso, para originar processos inflamatórios, não é? É mais um fator que todo o nosso trato digestivo, todo o nosso sistema imunitário vai ter de lidar para conseguir metabolizar, ou seja, digerir e depois eliminar. Mas é algo pesado. E por isso o que acontece é que acabamos por nem sempre conseguir eliminar com muita facilidade estes alimentos, sobretudo se forem ingeridos com alguma frequência, ou se nós não ingerirmos outros alimentos que ajudem a compensar, no fundo, a ingestão destes alimentos muito estranhos, muito alterados, que é o caso das gorduras industriais, não é? Usadas na indústria. Já nem falo de uma manteiga pura. Eu estou a falar daquelas margarinas industriais, das gorduras que se usam na indústria para a elaboração de imensas coisas, de bolachas, de bolos, de folhados, de pizzas, de comidas já preparadas, enfim, de imensas coisas que até algumas aparentam ser mais ou menos saudáveis, mas depois têm lá sempre a gordura vegetal hidrogenada ou a gordura trans. Cada vez mais há um cuidado, as pessoas já estão alertadas para que a gordura trans, só o nome já é um bocadinho, já nos deixa assim um pouco desconfortáveis, e por isso consegue-se colocar o nome gordura hidrogenada. No entanto, isto no nosso organismo é uma gordura muito mais suscetível de se oxidar, de se alterar e sim passar a trans. Não é uma gordura trans no alimento em si, mas depois no nosso organismo acaba por converter-se numa forma muito alterada, em vez de estar numa forma original, que isto quimicamente diz-se uma forma cis, não é? Ele acaba por passar a uma forma trans. O que é que significa uma gordura trans? Então uma gordura trans é exatamente isso, é uma gordura que tem uma forma diferente da origem, de algo que é natural e até é reconhecido pelo nosso organismo. E por isso, inevitavelmente, vai-se acumulando, em vez de ser eliminada com facilidade, vai-se acumulando. E vai-se acumulando nas artérias, em determinados órgãos,
enfim, na massa gorda, não é? No nosso cérebro e originando o quê? A tal inflamação, que pode ser algo mais localizado ou sistémico, e as doenças, porque por detrás de todas as doenças existe sempre um processo inflamatório. E é isso. Perfeito, Leia. Muito obrigada por esta informação e por esta entrevista que partilhaste connosco. Obrigada. Obrigada. A todos vocês que nos seguem em Mindala Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, coloquem gosto e subscrevam o nosso canal. Até já!